Pronto, então vamos lá, Bruno. Eu vou botar aqui a lista de presença, tá, pessoal? Então assinem, por favor. Vai lá, Bruno. Olá, pessoal. Eu não vou falar muito além do que os colegas apresentaram, os convidados, que eu acho que é o que a gente estava esperando de fato, né? Vocês já estão acostumados a me ver toda semana, né? Então, repetindo, sou mestrando do PEMAT, né? Orientando do Vitor. Sou licenciado em matemática, né? Tenho essa graduação, mas a minha formação inicial, eu costumo dizer, e tenho orgulho de dizer, que é o normal, assim como a Lucila, aí eu vi que a Catherine também tem o normal, né? Foi a nível médio, lá no Instituto de Educação Carmela Dutra, lá em Madureira, não sei se vocês conhecem. E para mim foi um divisor de águas, sabe? Fazer o curso normal. Nunca pensei em ser professor, né? Então, a partir dali que eu começo com essa ideia de educar, né? Inicialmente com muito preconceito com relação aos anos iniciais, né? Então, ainda mais na minha época que eu me formei, né? Eram muitas mulheres. Hoje em dia a gente vê uma realidade mais diversa, né? De gênero. Mas na época, você jovem, você vê muitas mulheres, assim, aí você tem aquele preconceito mesmo machista, né? Mas ao decorrer da minha trajetória profissional, eu percebi que os anos iniciais é minha praia, assim, sabe? Então, sou professor dos anos iniciais na rede municipal do Rio de Janeiro, já há 17 anos, né? Eu entrei na rede municipal, tinha 19 anos, bem novinho. Além disso, sou professor da rede estadual, eu sou no estado, já atuei nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio também, né? Atualmente no estado eu estou cedido para a Fundação CCERJ, trabalhando para a rede Seja, no regime semipresencial, né? E aí, falando dos anos iniciais, que é o que interessa para a nossa conversa aqui, já atuei no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quintos anos, né? E é uma realidade bem diversa, sabe? Já alfabetizei, alfabetizar é uma coisa maravilhosa, é onde eu me realizei como profissional, sabe? Profissional da educação. Se vocês tiverem a oportunidade de alfabetizar alguma vez, é uma mudança, sabe, de vida, assim, sabe, de mudança de perspectiva de vida. É uma coisa muito linda, assim, sabe? Então, foi uma coisa que eu me emocionei muito, sabe, de ver o processo desde o início até o final dos meus alunos e alunas. Mas é um processo muito árduo, né, trabalhar nos anos iniciais, né? E aí, falando de alfabetização, alfabetizar é um trabalho muito difícil, muito pesado, né? Mas é muito lindo o trabalho nos anos iniciais pelo envolvimento que você tem com os estudantes, né? Então, a carga horária do professor dos anos iniciais te possibilita isso, né? É um trabalho pesado, né, com relação à carga horária, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto recompensado ao trabalhar com os anos iniciais, né? Pela essa oportunidade de você se envolver mais com a comunidade escolar, né? Eu, enquanto professor de matemática no ensino médio e tal, eu me sinto como prestador de serviço, né? Eu chego lá, dou minha aula e vou embora, sabe? E fazendo a comparação com os anos iniciais, eu sempre pensava que era uma relação muito fria, sabe? Então, eu fazia muito essa comparação, sabe? Eu com as crianças é uma outra relação, sabe? A ponto de eu ficar triste quando eu ia para o ensino médio, assim, sabe? Então, a minha praia sempre foi os anos iniciais. Meu TCC na graduação foi sobre geometria nos anos iniciais. Quando eu fui para a especialização, a pós-graduação, foi sobre anos iniciais. Eu agora, no mestrado, pesquiso sobre anos iniciais também, sabe? Pela minha paixão que eu tenho pelos anos iniciais. Atualmente, no município do Rio de Janeiro, eu não estou em escola, né? Eu já fui coordenador pedagógico, diretor de escola também. Agora eu trabalho na prefeitura mesmo, lá no prédio da prefeitura, ali na Cidade Nova, na Secretaria de Educação. Trabalho dentro da gerência de alfabetização e anos iniciais, né? Que é onde o objetivo dessa gerência é de implementação do currículo da rede, né? Então, através da elaboração de material didático, acompanhamento de informações também, e ver como esse currículo se ajusta nas mais de 1.500 escolas que tem a rede municipal do Rio de Janeiro, né?
Não sei se vocês sabem, mas o município do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina, a maior rede de educação, né? A maior rede de ensino. Né? Vocês têm noção da magnitude do desafio que é o trabalho com essa rede. Né? É maior do que a rede municipal de São Paulo, né, por exemplo. Sim, maior. E aí, gente, eu acho que os colegas já falaram tudo o que realmente eu defendo também com relação às visões sobre o trabalho com os anos iniciais. E aí eu pensei agora em ilustrar o que eles estão falando de fato, assim, sabe? Porque, de fato, a matemática nos anos iniciais é vista como mais fácil, né? Das titias que dão aula para as crianças, né? Mas muitos não reconhecem, de fato, o desafio que é dar aula para matemática nos anos iniciais. Semana passada, tive uma conversa com o Vitor, né? Sobre uma discussão que tive lá na Secretaria de Educação, porque a minha gerência dos anos iniciais fica colada com a gerência dos anos finais, né? E aí a gente estava discutindo uma atividade dos anos iniciais que era para a criança descrever o caminho feito no mapa, sabe? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E para isso, a criança deveria considerar a perspectiva, né? Para ela dizer qual o caminho de direcionamento, né? O professor de matemática dos anos finais pirou assim, cara, como é que vocês ensinam isso para as crianças? É muito difícil, né? Porque uma coisa é a gente responder, né? Outra coisa é você ensinar para um público que não tem autonomia, né? Que precisa construir essa autonomia, né? Então, o tempo todo a gente precisa mediar, né? E desenvolver esse pensamento matemático, né? Então, são muitos desafios, né? Mas a gente vê que o reconhecimento dos desafios para os anos iniciais, muitas das vezes, é muito dispensado, sabe? Então, os colegas de matemática botam muito a culpa nos anos iniciais com relação às falhas que eles percebem nos anos seguintes, né? Então, se o aluno chega no ensino médio, por exemplo, posso falar do ensino médio, porque eu sempre dei muita aula no ensino médio, sem saber, por exemplo, as 4 operações, a culpa é do município, por exemplo, assim, sabe? O município não trabalhou esse direito, sabe? Então, o aluno chega com vícios do município no ensino médio aqui, sabe? E aqui a gente vai mostrar como é que se faz. E aí reprova o aluno, sabe? Acha que não o professor que chega, o professor do ensino médio de matemática, acha que o aluno que chega com dificuldade no ensino médio não é problema dele, sabe? Então, é problema do professor que não deu conta e aí não quer saber das condições dos alunos, né? Não propõe um reforço, uma recuperação, né? Massacra o aluno nas avaliações, né? Porque há um entendimento de que não é da conta do professor especialista as deficiências do aluno que chega no ensino médio, sabe? Então, quando, na verdade, o pensamento que a gente deve pensar, a gente está falando aqui sobre transição dos anos iniciais para os anos finais, né? Mas, na verdade, deve ser preocupação de qualquer professor, de qualquer etapa de aprendizagem, seja na educação básica, no ensino superior, pensar no que o professor André Regis falou agora sobre o piso baixo e o teto alto, né? Se o estudante não está conseguindo acompanhar o que é proposto naquela etapa, então a gente tem que voltar um pouquinho, sabe? Então, com relação a esse voltar, eu vou mostrar só um exercício que a gente, lá na gerência de alfabetização, a gente tem feito com relação a essas questões de habilidade, da gente pensar em piso baixo e teto alto, né? Então, o André falou sobre isso. Eu achei interessante ilustrar. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Vocês conseguem ver? Meio pequeno, mas... Consegue ver isso aqui? Tinha que dar um zoom, A gente Bruno. vê uma seta e as bolas. De resto... Que tá escrito agora. Agora Que foi, bom né? que não sou só eu que não estou enxergando nada. Então, olha só, esse, por exemplo, é um exercício que a gente faz lá na gerência. Por exemplo, essa foi uma habilidade crítica na avaliação bimestral do 3º ano, né, de resolver problemas de subtração envolvendo números de até 2 algarismos, com significados de retirar, comparar e completar
com suporte de imagem e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro individual e ou coletivo. Então, a avaliação bimestral buscava aferir se o aluno, no terceiro ano, já conseguia corresponder a essa habilidade. E aí o exercício que eu estou mostrando para vocês aqui, dessa setinha, né, é mostrar que a subtração, né, ela tem diversos níveis ao decorrer dos anos iniciais, né? Então, ela começa aqui no primeiro ano, olha aqui, ó. Vocês conseguem enxergar direitinho, vocês não conseguem enxergar o aumento aqui, deixa eu aumentar que é melhor. Ó, primeiro ano, resolver problemas de subtração envolvendo números de até 2 algarismos, com significados retirar, comparar e completar com suporte de imagem ou material manipulável, utilizando estratégia e forma de registro. Então, por exemplo, se o aluno no quinto ano, a habilidade correspondente no quinto ano, essa aqui mais ampla, ó, olha só, resolver elaborar situações de problema do cotidiano com números naturais envolvendo todas as operações e as suas ideias, né? Então, se o aluno no quinto ano não consegue atender essa habilidade, é dever do professor dos anos iniciais, né? Eu estou falando do recorte dos anos iniciais, tá, pessoal? A pensar no piso baixo, tá? Então, posso voltar. Então, não consegue dar conta do quinto ano, pensa na habilidade correspondente no quarto ano. Então, tem essa aqui do quarto ano, né? No terceiro ano, é um pouco menos elaborada. E por que não, se tiver que voltar no primeiro ano também, tá? Então, isso aqui é um tipo de exercício que a gente pode pensar enquanto profissionais, né, da educação, né, e pensar em retomar, né, sabe, alguns conteúdos, algumas habilidades, né? A gente está falando de habilidades porque é o contexto atual curricular nacional, né? Falando de BNCC, falando de habilidade, né? Mas, falando de uma forma bem clara, se o aluno não consegue atingir o que é esperado no ano que ele se encontra, é dever do professor pensar em estratégias e retomar, e pensar em peso baixo, né? Então, é isso que eu estou ilustrando que o professor André Regis mostrou para vocês, falando com vocês. E uma outra coisa que eu quero ilustrar para vocês também é sobre o material da rede, né? Então, esse é o material aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí direitinho, então, né? Dá um zoom, Bruno. Dá um zoomzinho. Beleza. Tá, esse aqui é o do quarto ano que eu elaborei, o quarto ano para esse ano, tá? O material da rede, ele é para dar um direcionamento para o professor, né, sobre o trabalho que ele pode desenvolver para desenvolver as habilidades do currículo, né? Eu e, por exemplo, o André Novaes, o André volta e meia, ele manda algumas coisas erradas do material, né? Porque, de fato, o material é passivo de erros mesmo, assim, sabe? Mas o material é elaborado por professores da rede, sabe? Então, na intenção de dar representatividade, né, da pessoa que está propondo o material, né? Mas a preocupação no material também é de pensar em formas outras de trabalhar a matemática nos anos iniciais também, sabe? Então, aqui, para ilustrar, a gente falou sobre multiplicação por 2 algarismos, né? Falando sobre divisão também. Então, aí eu pensei em ilustrar essas páginas em específico. Então, vejam, por exemplo, a multiplicação por 2 algarismos. Antes da gente mostrar o procedimento no algoritmo, né? Na elaboração, eu resolvi mostrar uma ideia de como o aluno pode desenvolver a multiplicação sem utilizar o algoritmo de início, sabe? Então, a intenção dessa elaboração é para dar pistas ao professor do que o aluno pode fazer, né? E estimular isso, né? Então, aqui a gente vê uma forma de resolver a multiplicação 31 vezes 12 através da decomposição, né? Porque chegando nessa etapa do ano, assim, né? Aqui a gente está falando de segundo bimestre. O aluno já trabalhou de composição e decomposição de números naturais muitas das vezes. E isso pode ser explorado na multiplicação por 2 algarismos, né? Então, aqui eu mostro algum direcionamento para depois mostrar o algoritmo, né? Então, e aí, esse direcionamento é importante porque a gente, de certa forma, supre as falhas na formação do professor dos anos iniciais, como os colegas falaram, né? Muitas das vezes só tem um semestre para trabalhar, para desenvolver a matemática, né? Ou 2 semestres no máximo, né? E, de fato, a formação inicial não vai dar conta, né? Então,
Alguém levantou a mão, alguma coisa, né? Fala, Silvia. Fui eu. Era só para dar o depoimento de algumas colegas, que até não são matemáticas, não, mas elas falam o seguinte: vamos deixar explorar mais aquela parte de cima, né? De outras maneiras de pensar, porque uma vez que a gente mostra o algoritmo, eles não querem mais sair dele. Exato. Tudo eles querem fazer com o algoritmo. Então, assim, o quanto a gente fica um tempo aí construindo coisas, e se fizer assim, se fizer assado, se decompuser, sabe? Fizer de outros modos, gente, tem que ir para o algoritmo. Eu não sou daquela que acha que não tem que apresentar, não, tá? Eu acho que tem que apresentar para poder... Eu ainda estou pensando desse modo, embora esteja com outras frentes, né, Bruno? Essa coisa do indígena, tentando me apropriar mais disso e tal. Mas eu acho que precisa dar o suporte para esse povo ir adiante e ser reconhecido na sociedade. Deixá-lo sem é meio boicote. E vocês veem aqui, ó, que a habilidade quando mostra... Olha aqui, utilizar o algoritmo. A habilidade é essa, de desenvolver isso. Mas a gente não precisa começar a partir do algoritmo, né? Exatamente, então, exatamente. É isso. Tem alguém perguntando aí? Eu não estou enxergando, pessoal. Não. Peraí, outra Dois pessoa. André. Acho que o Regis levantou primeiro. Não, só bem brevemente, é só para... E isso é um desafio muito grande em relação ao algoritmo, assim como o Lucilo, eu acho que sim, precisa ser ensinado, mas também, na minha prática, é a última das últimas coisas assim que eu ensino. E é muito interessante que quando tem... É um lutar, quase lutar mesmo contra a corrente, porque são as famílias que, em reuniões com responsáveis, dizem: olha, esperava mais do CAP, uma escola de excelência, e até agora meu filho ainda não aprendeu o algoritmo, blá, blá, blá. Algumas semanas atrás, eu dei um piti em sala, no sentido de que eu ainda não ensinei o algoritmo. O que não significa que as crianças não saibam realizar as operações de adição e subtração. Só que sempre quando vai alguma atividade para ser feita em casa, volta com o algoritmo. Eu falei assim: gente, mas por que vocês estão fazendo com algoritmo se a gente não está aprendendo? Aí as crianças: meu pai me ensinou e quer que eu faça assim. Eu falei: bom, então eu acho que eu nem preciso estar aqui, né? Acho que eu vou pegar minhas coisas e ir embora, porque já que tem o pai e a mãe que ensinam vocês a fazer desse jeito, eu não preciso estar aqui, porque eu fico aqui com vocês durante a semana toda, ensinando de um modo, e aí na atividade de casa vocês fazem de outro. Enfim, mas isso foi só um momento delírio de professor cansado, estressado e aborrecido. Mas para pensar que muitas vezes o algoritmo ele limita. Se a gente for pensar, por exemplo, na ideia de campos conceituais, o algoritmo ele vai limitar totalmente a criança. E seria basicamente porque a gente tem atividades, tinha 3 figurinhas, ganhei 4, quanto fiquei? Que aí você quase como condiciona a criança, 3 mais 4. Então ganhei é mais, perdi é menos, e por aí vai e aplica o algoritmo. E no campo conceitual, a gente trabalha já de uma outra perspectiva, né? Pensar, por exemplo, eu tinha 3 figurinhas, ganhei algumas e fiquei com 7. Então, como que eu vou fazer para saber quantas que eu ganhei? Que aí você pode calcular tanto com adição quanto com subtração. Então, saber simplesmente um algoritmo, sabe, pode muito condicionar a um tipo de resolução, né? Desculpa, só para compartilhar também isso. Maravilhoso. E aí, importante também ressaltar, né, a limitação que o material tem, sabe, com relação à quantidade de páginas, né? A gente não tem muitas páginas, não é um livro didático, né? Isso é importante dizer, né? Então, a gente tem uma limitação com relação à quantidade de páginas. Então, de fato, não dá para a gente desenvolver muitos dos conceitos, né? Dá para a gente dar pistas, sabe, do que pode ser realizado, né? Então, agora, por exemplo, tem a divisão por 2 algarismos, né? Então, da mesma forma com a multiplicação, eu resolvi não iniciar pelo algoritmo de fato, mesmo sendo a habilidade a ser desenvolvida, o algoritmo em específico, né? Então, mostrado, na verdade, a metodologia da divisão por subtrações sucessivas, né? A gente vê aqui,
372 dividido por 12, vai tirando de 12 aos poucos, né? Para o aluno perceber que o 12 cabe 31 vezes em 372, né? Então, para dar a possibilidade do estudante pensar em alternativas, né? Para depois mostrar o algoritmo, né? Então, alguém quer falar? Pode falar. Não, eu levantei porque eu lembrei, eu participei de uma oficina, que aí as pessoas, as palestrantes perguntavam o seguinte: o que é dividir? E aí foi se conversando, né? E aí falaram que dividir é ver quantas vezes algo cabe no outro. E aí é curioso, porque tipo assim, pegando esse exemplo que você deu aí, né? Fazer uma divisão qualquer, né? 372 divididos por 12. Então, é ver quantas vezes o 12 cabe no 372. Mas o 12 cabe 2 vezes no 372. O 12 cabe 10 vezes. Então, tipo assim, não é só isso também, né? Então, assim, só para comentar que são muitas... assim, não é fácil. São conceitos que não são simples, né? Por exemplo, a divisão não é uma operação nos naturais, por exemplo. E a gente trata isso, né, como se fosse uma coisa, né, corriqueira, assim. A gente fala que é uma operação, é uma das operações básicas, mas de fato ali nos naturais ela nem é uma operação se a gente pensar, né, no conceito matemático, assim, né? Então, só para comentar isso, assim, como é que essa matemática dos anos iniciais, ela não é nem um pouco fácil, né? E como ensinar também não é fácil, porque às vezes as nossas falas induzem os alunos a erros. E a gente acha e a gente nem percebe isso, né? Eu falar quantas vezes cabe, não, eu tenho que falar o máximo de vezes que aquilo cabe. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente acha que o aluno é burro, né? A gente tem falas de muitos professores que acham que o aluno é burro. Na verdade, o aluno é burro. O aluno é a pessoa mais sã dentro da sala de aula, é o aluno que tem dúvida, né? O aluno que não consegue com algoritmo, ele fica se perguntando, mas por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que pegar esse 5 para dividir? Por que eu tenho que pegar o 32, né? Então, assim, o cara que, na verdade, muitas vezes não entende é o único cara que está pensando dentro da sala de aula, né? E isso eu vejo também nos anos finais. Então, assim, não é algo exclusivo dos anos iniciais. A gente ensina a resolver equação de segundo grau jogando uma fórmula para eles. A maioria das vezes a gente nem mostra de onde vem. Né? Então, aí vem essa piadinha da fórmula de Bhaskara. Eu nunca usei Bhaskara hoje, sei que lá. Quando o processo importante ali era outro, né? Tipo, o conhecimento que seria interessante a gente trabalhar ali é a forma de pensar ou como aquilo foi construído, né? A gente simplesmente faz um processo como um algoritmo, né? A gente cria uma fórmula ali que o cara tem que substituir os valores, fazer conta. Eu brinco que no 7º ano, quando você ensina a substituir, né, valor, tu já pode ensinar a fórmula de Bhaskara. Já pode ensinar a resolver equação de segundo grau. Porque se o cara sabe o que é o A, o B e o C e sabe fazer conta, eu não preciso estar no 9º ano para ensinar para ele resolver porque é basicamente isso, né? Então, acho que são reflexões assim que englobam todos os anos, né, do ensino de matemática, né? Não só os anos iniciais. Só porque eu lembrei disso, Bruno. Desculpa aí. Não, já encerrei já. Vai lá, André. Acho que agora a gente pode conversar bastante sobre. Só mais uma coisinha que você falou de algoritmo, eu lembrei, quando a gente fala, por exemplo, na adição e subtração, né, que tem aquelas palavrinhas mágicas, vai para onde, e etc. Outro dia eu me deparei com a resolução de uma criança e uma explicação dela, que era, enfim, eu não lembro agora qual era o número, mas vamos supor que fosse 328 mais 512. Enfim. Então, 8 mais 2, 10, e aí vai 1. A criança colocou, aí está lá, 8, 2, embaixo a criança colocou 9. Olha que interessante, porque olha só, eram 10. Se foi 1, ficou 9. Eu já tive um que fez isso e falou assim, porque a gente combinou que não pode ter 10 na unidade. Olha. Só pode ter 9. Eu pensei nisso, Lucila. Só pode ter 9, então eu vou botar 9 aqui e põe o outro para lá. Exatamente. Por que você está deixando, sabe? Não pode ter mais que 9. Mas o mais perto que eu posso chegar do 12 é 9.
Entendeu? É Exato. nesse sentido, Ah, sabe? tá. Eu vou ocupar todas as unidades possíveis que eu tinha. E aí eu mandei tá bom, foi. Eu já completei uma dezena. Só que ali eu tinha que botar o máximo de unidades possível, 9. É assim Aham. que ele pensava, né? É outra possibilidade também. Então, para pensar como uma aplicação de um algoritmo, muitas vezes não faz sentido para a criança. É um aplicar, simplesmente aplicar. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, do desafio de trabalhar uma matemática que seja pautada na construção de sentidos e construções conceituais, né? André Novaes vai falar? Não quer falar, Vitor? Pode falar. Não, eu ia Eu ia só comentar sobre os reforçar. algoritmos. Eu ia só reforçar isso pegando esse exemplo da subtração, assim, que pode parecer para a gente subtração uma coisa boba. E assim, essa discussão está mostrando que não tem nada de bobo, né? Assim, porque, por exemplo, as interpretações que o Bruno falou que em geral a gente destaca essas, né? Para subtração, que é retirar, comparar e completar. Que são, digamos assim, ações mentais diferentes que estão associadas ao mesmo objeto matemático, né? A mesma operação matemática. Mas do ponto de vista da produção de sentidos para aquilo, isso não é a mesma coisa, né? Então, tipicamente, né, retirar, não sei se vocês já ouviram falar dessas interpretações que tem para todas as operações, né? Todas as operações têm diferentes interpretações. Então, retirar é quando você tem uma quantidade e tira um pedaço, literalmente. Completar e comparar são meio parecidos, mas completar é quanto falta para chegar a um lugar, que o André Hetz falou um pouco, que você pode fazer de várias maneiras, né? E comparar é quantos tem a mais. Então, o aluno perceber que todas essas situações se resolvem por uma operação de subtração não é simples, assim. Então, isso, só para reforçar, e aquilo que eu falei no começo, né? Só um exemplo disso, de que a gente tem que desconstruir completamente a ideia de que quanto mais inicial a etapa escolar, mais fácil a atuação docente. Isso é completamente errado, tá? E a gente não pode se formar professor com essa ideia. Depois eu queria falar outra coisa, mas vai lá. Quem ia falar agora? Bruno. Eu tinha levantado a mão. Não, eu ia comentar essa questão do algoritmo, né? Os algoritmos que a gente está acostumado a usar, eles são os algoritmos, mas assim, eles não são os únicos algoritmos. Eles são os algoritmos otimizados, ainda tem isso, assim, tipo assim, teoricamente o algoritmo que vai gastar menos espaço para eu resolver aquela operação, né? Ou seja, eles acabam com isso escondendo muitas coisas. Ou muitas vezes o professor, ele não fala as coisas que estão por trás ali, né? Então, assim, isso que o André falou, o Regis falou, é importante, assim, às vezes o algoritmo, ele é a última etapa. E normalmente ele é ensinado primeiro. Né? Eu tenho muitas alunas da pedagogia, quando eu vou dar aula, que elas falam assim, André, mas aí a escola cobra, os pais cobram. E é isso, assim, né? O que eles querem é que você chegue na etapa final. Mas eu falo, cara, mas para você chegar na etapa final, você precisa saber que tem um caminho, né? E aí, na licenciatura, eu estou dando aula de prática, eu perguntei para eles o seguinte, o que é divisão? E aí ninguém conseguiu me responder na turma. O que é divisão? E aí eles falavam, André, a divisão a gente põe um do lado do outro assim. Então, assim, eles falam, para eles, divisão é armar o algoritmo e resolver aquilo, né? Então, assim, o que muitas vezes acontece, né? Tipo, quando você ensina só baseado no algoritmo, isso que acaba acontecendo, assim, você não incentiva o cara a ter o senso numérico, a pensar no número, a quebrar o número, né? E aí eu gosto, eu sempre comento isso, eu dei aula muito tempo em pré-vestibular, né? Um colégio que tinha pré-vestibular, e eu tinha aluno que chegava no terceiro ano do ensino médio, e quando ele tinha que fazer a conta no papel, se vocês quiserem fazer no papel, acho que a maioria aqui não vai errar, né? Mas eles tinham que fazer 540 divididos por 5, que é para achar o ângulo interno de um pentágono, por exemplo. Alunos do terceiro ano do ensino médio, de escola particular do Rio de Janeiro, Zona Sul, muitos deles, acho que uns 30% da turma erravam. Eles achavam 18. Eles iam fazer o 540 divididos por 5, pegava o 5, dá 1.
4, não dá. Pega o 40, então. 40 por 5 dá 8, 18. E colocavam isso na prova e assim, é isso. Assim, a gente não ensina nem os alunos a refletirem sobre o que eles estão fazendo. E aí eu perguntava para eles assim, vem cá, se você tiver R$500 para dividir por 5 pessoas, quanto que vai dar? Eles 100. Eu falei, mas 540 só vai dar 18. Então, assim, a gente, às vezes, ensinar só o algoritmo também tem esse problema. A gente, na verdade, não está dando significado ao que aquilo significa, né? A gente está dando significado ao pensamento, assim. A gente está simplesmente treinando, foi o que a Lucila falou, é um treinamento. Duas coisas a respeito dessas conversas que a gente está fazendo. Uma, lá também a gente está vivendo isso, principalmente depois da greve enorme, logo no período, início de ano letivo, que já era em abril. As crianças entraram, né, do primeiro ano, e aí a gente recomeçou todo o trabalho de construção numérica. E aí, assim, antes da dezena, né, gente? A garotada, tinha uns que já estavam ficaram em casa 6 meses, esperando, e ficaram 6 meses mesmo, porque tinham saído da educação infantil em dezembro. Quem já era aluno da escola não ficou 6 meses, mas quem era de outras redes, né, ficou 6 meses aguardando sair da educação infantil e entrar no primeiro ano. E aí os pais falam assim, por que vocês estão trabalhando números tão pequenos? Antes de 10, pelo amor de Deus. Que fraca que é essa escola. Mas é essa coisa de entender que dentro do 4, e aí estava aquela brincadeira lá do 4, né? Que dentro do 4 cabem 2. E que isso é educação infantil, né, gente? Que dentro do 4 cabem 2, e também cabe 1 e cabe o 3. E dentro desse 3 também cabe um monte de gente. Isso é muito importante para compreender o sistema todo, o sistema de numeração decimal todo, entender a dezena. E aí a gente tem brincado de sempre 10 de umas maneiras diferentes lá, para poder oportunizar esse pensamento da composição, de entender que dentro de uma quantidade a gente consegue tirar outras. E aí trabalha com material discreto, trabalha com a régua de Cuisinert, embora tenha muitas críticas a esse material, a gente trabalha, né, de formas diferentes. Hoje a gente vai fazer sempre 10. De novo, mas é outra coisa. É sempre de 10, mas é outra coisa. E aí estava trabalhando essa dezena antes de nomear, de modo que essas ideias que o Vitor falou, né, da subtração, tenham até a oportunidade de a gente construir e eles entenderem que a diferença entre as quantidades é o que tem a mais em uma e o que tem a menos em outra. E é o que falta para completar na menor, para chegar na maior. Então, por que tudo resolve com conta de menos se as situações são todas diversas? Por que a prova real na nossa época não é a mesma? A gente não ensina mais prova real, tá, gente? Mas quando a gente fazia uma subtração, a prova real, dependendo da situação, é uma adição. Dependendo da situação, é outra subtração. Então, assim, é entender essas idas e vindas, sabe? Isso é um ponto que eu queria compartilhar. E a outra coisa também da matemática, gente, a gente está vivendo na pele, lá na escola, por causa dessa coisa da falta do professor, a gestão no seu alto grau aí da reitoria, né, tem tentado resolver de alguma maneira. Aí, muitas tabelas feitas por gente muito competente. O negócio é entender a logística da vida do docente dos anos iniciais, que aquela tabela não vai resolver. E isso, assim, é um exemplo que eu trago, exemplo que eu trago porque a gente está vivendo na pele e dói, mas, assim, isso cabe um monte de coisas na vida, sabe? É esse que o André trouxe, né, de 500 dividido para 21, não, para 12, né? Quanto você falou? 500 dividido para... 540 divididos por 5. Por 5. 540 era. 540 divididos por 5, e aí que deu 18, que é um absurdo, para eles entenderem de que, para eu
abastecer a minha casa e fazer tantas coisas lá, eu preciso de mais de um pacote porque tem o resto, porque pode ter sobra. Para comprar piso, a gente tem que desprezar aí a parte que quebra. Então, essas coisas estão no dia a dia. E quem são essas pessoas que a gente está formando que a matemática não vai resolver? Porque o chat GPT está aí. Ele vai fazer um monte de coisa, um monte de cálculo, e a gente decide o que a respeito de toda essa informação. É informação demais, é um bombardeio de informação. E pessoas até que sabem muito bem lidar com esses números, mas na hora que vai para a vida, para gerenciar o seu salário, para organizar as suas finanças, para entender que não dá para comprar determinada coisa ainda que se parcele muitas vezes, que precisa ter um cálculo aí de gerenciar a sua vida, é esse cidadão que a gente tem que tentar formar, com a consciência de que 10% de 20 é uma coisa, 10% de 1 milhão é outra, que os R$ 2 para quem ganha 1.000 e pouquinho, um salário mínimo, R$ 2 representa muito mais do que quem ganha 1 milhão. Então, assim, são os mesmos R$ 2. Mas esses R$ 2 fazem muita diferença na conta, na vida do cidadão ali. Acho que é um pouco que a gente precisa trabalhar com eles também. Eu só queria trazer uma questão, na fala inicial do Vitor, falando sobre as diferentes práticas que a gente tem visto que dariam disciplinas diferentes, né? Então, a matemática nos anos iniciais poderia ser uma disciplina. E aí eu problematizo isso, Vitor. Será que os alunos de licenciatura deveriam ter essa matemática nos anos iniciais, sabe? Porque a gente tem visto muitos graduados em matemática, professores de matemática, sendo chamados para dar aula nos anos iniciais. Será que esse é o caminho, sabe? O especialista de matemática dar aula nos anos iniciais, né? Então, na verdade, são os pedagogos, ninguém melhor que os pedagogos para dar aula nos anos iniciais, sabe? Os pedagogos, aí eu estou falando, eu não fiz pedagogia, mas fiz normal, né? Então, os destinados a dar aula nos anos iniciais, a dar aula de matemática nos anos iniciais, né? Então, é uma matemática específica e é um saber docente específico também, sabe? Então, não sei se o caminho é fortalecer os licenciandos em matemática, ter essa visão da matemática dos anos iniciais, mas os pedagogos, os cursos de pedagogia, as formações continuadas, assim, para o público dos anos iniciais, sabe? Porque eu tenho visto cada vez mais essa classe sendo apagada, sabe? Mas isso é um registro histórico, na verdade, né? Então, é uma matemática fácil, não é... até mesmo vejo isso na SME, sabe? Quando é uma coisa mais específica, agora não, porque agora tem o eu lá, mas quando é uma coisa mais específica, vamos lá falar de outros componentes, né? Uma coisa mais específica de história. Vou consultar o especialista de história dos anos finais, que ele vai poder dizer, sabe? Não é o pedagogo que vai dizer sobre os anos iniciais, sabe? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente deve ficar sempre em alerta também. Então, só André Novaes levantou a mão, mas só rapidinho. Sobre isso, primeiro, acho que é importante dizer o seguinte: eu sou totalmente contra licenciado em matemática dar aula nos iniciais, tá? Porque, pelo motivo que o Bruno falou, eu acho que a aula nos anos iniciais envolve questões muito próprias desse segmento e que precisam de uma formação específica para isso, que na licenciatura em matemática não tem nem pode ter, né? Quando eu falei de ter disciplina, assim, nem falei necessariamente que deveria ter uma disciplina, mas o que eu quis dizer, assim, que uma possibilidade é essa, mas o que eu quis dizer é que a matemática e o ensino de matemática nos anos iniciais precisa ser mais discutido na licenciatura em matemática, não visando uma formação daquele licenciando para lecionar nos anos iniciais. Mas eu acho que para lecionar nos anos finais é preciso conhecer o que acontece nos anos iniciais. Eu acho que a pessoa não deve lecionar nos anos iniciais ignorando o que acontece nos anos finais, ignorando o que acontece nos anos iniciais, assim. Então é nesse sentido, mas muitos colegas de matemática defendem isso, né, com esse argumento, que eu acho um argumento completamente errado,
de que assim que é uma formação mais diluída, etc., que é uma formação que assim que as pessoas saberão matemática se tiver especialista nos anos iniciais, assim. E é isso, esse argumento ignora, por exemplo, que o objetivo da escola é a formação da pessoa, né, assim. Então não é. E os matemáticos parece que tem uma obsessão que todo mundo tem que ser fera em matemática. Eu acho isso meio assim, patológico. Então, acho que é isso. O que eu quis dizer, só para deixar bem claro, é isso. Você não é porque você vai lecionar nos anos finais do ensino médio que você precisa ignorar a existência dos anos iniciais. O que acontece na formação do professor de matemática é isso. Enfim, André, eu queria saber também se o pessoal, ninguém tem nada mais para dizer ou para perguntar. Eu só ia comentar exatamente isso, Vitor. Diga, então Eu fala. só ia comentar exatamente isso que você falou, assim, que eu acho que seria importante, mas não com esse intuito do especialista ir para os anos iniciais, mas nesse sentido de você entender toda uma construção que vem antes da etapa que você vai dar aula, né? Eu acho que isso é importante até para essa transição, né? E até para a troca que a gente pode ter numa escola, né? Então, numa escola a gente pode, inclusive, ter uma troca melhor. Exatamente. Né? Se a gente tivesse esse tipo de formação. Isso é um absurdo, né, que acontece na escola. Muitas vezes os professores dos anos finais não conversam com os professores dos anos iniciais. João Gabriel, quer falar? Não, é para interromper mesmo, gente. Não tem isso, não. Ele fez uma pergunta. Eu estava curioso, mas não queria interromper, porque não fui colocado nisso. Mas vocês têm alguma visão em específico sobre os anos iniciais que foi completamente mudada quando começaram a lecionar para eles? Boa pergunta. Bruno falou um pouco isso, né? Se a gente teve... uma visão sobre os anos iniciais, e quando vocês começaram a lecionar nos anos iniciais, essa visão mudou. Acho que eu entendi isso que o João Gabriel perguntou. Uhum. Certo, João? Acho que é assim. Eu posso falar? Eu acho que quando a gente falando mais especificamente dos anos iniciais, a gente carrega muito aquelas crenças do que é ensinar matemática nos anos iniciais, né? Então, esses algoritmos, isso aí vem direto assim na nossa mente, assim, porque foi a forma como a gente aprendeu, né? Então, se a gente tem lacunas na formação, né? Então, qual vai ser a nossa referência? Vai ser o nosso professor dos anos iniciais, né? A forma como a gente aprendeu, né? E aquilo ali a gente vai achar que é o certo, sabe? Então, o que mudou, de fato, foi perceber que o meu público é diverso. Então, a minha realidade de hoje em dia não é a realidade quando eu era aluno, né? Então, a forma de aprender pode ser outra, né? Então, aquela forma como eu aprendi tabuada, depois tabuada, os algoritmos todos, sabe? Então, será que isso... Eu sempre gostei de fazer conta, eu fiz matemática porque sempre gostei de fazer conta, mas sabe, será que essa é a realidade de todo mundo, sabe? Então, eu acho que essas questões que eu comecei a trazer enquanto professor, sabe? Porque a minha relação enquanto estudante de matemática, com certeza foi completamente diferente quanto professor que ensina matemática. Então, eu acho que essas preocupações vieram no momento que eu comecei a dar aula de matemática. Esqueça o próximo. Então, eu acho que tem... acho que eu tive algumas visões que modificaram, né? Eu acho que quando eu saí da faculdade, primeiro que a minha ideia não era estar numa sala de aula. Esqueci de falar isso. Mas, por questões adversas da vida, financeiras, precisava trabalhar e apareceu a possibilidade de dar aula. E aí fui eu dar aula no curso de pedagogia, a gente aprende a importância de sentar em roda, as crianças vão falar, cada uma vai levantar a mão, vai falar na sua vez, etc. E, na verdade, é isso. O riso da Lucila já diz tudo.
foi a minha primeira grande frustração, que assim, primeiro que aquela roda não era uma roda, não estava redonda. Depois que cada um queria não, todo mundo queria falar junto e tinha necessidade de falar. Então, acho que tem esse aspecto. No específico da matemática, eu, na minha formação, na minha educação básica, por exemplo, eu nunca tive o contato com materiais concretos, sabe? Com materiais que ajudassem a aprendizagem. Então, você pensar material dourado, blocos lógicos, régua de cozinha, isso tudo, para mim, eu não tive contato nem na minha educação básica, nem na minha graduação. Então, foi no contato, na necessidade do dia a dia, que eu comecei a buscar e me aprofundar mais sobre a utilização desses materiais. E uma coisa interessante, vou trazer aqui só no caso dos blocos lógicos, como eu falei, eu atuo em diferentes frentes também, né, na formação continuada, mas também na formação inicial. Tem uma turma na formação inicial que eu estou atuando, que eu estou dando a disciplina de teóricos da educação. E nessa disciplina de teóricos da educação, eu abordei Maria Montessori e levei os blocos lógicos, né? E uma coisa quase unânime das minhas alunas, e aí eu uso o gênero feminino porque são todas alunas, são 27 mulheres, elas relataram que a utilização dos blocos lógicos era, vou entregar para as crianças para elas brincarem como elas quiserem. Então, assim, primeiro foi uma constatação positiva no sentido que nos locais onde elas atuavam tinham blocos lógicos, bacana. Porém, faltava muito da intencionalidade. Eu acho que isso é importante a gente pensar nos processos de formação. Uma intencionalidade que eu vou trabalhar com aquele material. Mas para ter uma intencionalidade, eu preciso conhecer o material. Então, na aula, eu trabalhei com elas, as diferentes explorações que a gente pode fazer com os blocos lógicos, não sei se todos conhecem, mas são figuras, são sólidos, mas que a gente trabalha e que possuem diferentes atributos, como cor, forma, tamanho e espessura. E aí desfazendo também alguns equívocos que são muito comuns, né? Como são blocos, por exemplo, quando a gente não utiliza, isso é um quadrado, mas sim tem a forma de quadrado. Então, e isso a gente já pode trabalhar com as crianças da educação infantil, né? Então, o quanto isso modificou. Então, essa visão de que quando a gente está em sala de aula, uma coisa importante, por mais estudo que a gente tenha, assim, o quão é importante a intencionalidade na ação pedagógica que a gente vai desenvolver. Madalena Freire, ela numa das aulas dela que eu assisti, ela falava assim, olha, pode chegar na Páscoa, você querer colar o algodãozinho no coelhinho, mas você precisa fundamentar aquilo. Qual é a sua intencionalidade em fazer com que as crianças peguem o algodão e colem no coelhinho na semana da Páscoa? Então, é pensar a nossa prática docente que deve ser sempre regida por uma intencionalidade. E essa intencionalidade passa também pelo conhecimento daquilo que a gente está preparando, né? Deixa eu só anotar aqui que eu quero falar disso, da intencionalidade. Primeiro, gente, eu gargalhei por causa da roda, não significa que eu acho que eles têm que falar todos ao mesmo tempo e não ter nenhuma ordem, não. É porque, gente, como isso é difícil, né? São sei quantos reizinhos e rainhas que são, às vezes, muitos filhos únicos nas suas casas e, meu Deus do céu, todos têm que falar ao mesmo tempo. Inclusive, há uns 20 dias, eu tive que fazer um atendimento à responsável, que era uma queixa da professora de núcleo comum, que é o que a gente chama esse bloco de áreas, né? E aí eu divido com a minha colega. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com fulaninha na sala? E a menina é ótima, assim, sabe? Lidar ótimo, não conseguia nem pensar numa possibilidade.
A reunião era para dizer que a menina veio falar alguma coisa comigo, foi comigo ainda por cima. Eu falei, ai, meu Deus do céu, fiquei gelada. Que a menina veio falar alguma coisa comigo e eu disse para ela assim, peraí, senta, já vou te ouvir. Era isso. Como ela não pôde falar naquele momento, aí a mãe falou, ela vai ficar inibida, traumatizada, nunca mais ela vai querer se abrir com você, não sei. Era um misto de alívio com, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas acontece muito. Eles precisam realmente, a gente precisa trabalhar essa coisa do turno de fala, né? Um fala, um escuta, e organizar. Eu estava explicando, e a mãe fazendo queixa, porque a menina ia fazer uma queixa de um garoto que não para de falar. A queixa que a menina ia fazer na hora era essa, que tinha um menino do lado dela que não parava de falar. E aí eu falei assim, então, na hora que eu pedi para ela assim, senta só um instantinho que eu vou te ouvir, é exatamente organizar, para que um não fale o tempo inteiro e o outro fique sem ouvir. Mas eles não podem vir 8 ao meu redor, e eles vêm, gente, e te catucam. No começo do ano sempre é assim, peraí, tia, e te catucam por tudo quanto é parte do corpo. Aí você fala assim, peraí, calma, vamos organizar, que seja em roda, que seja em fila, mas vamos organizar essa fala? Peraí, calma, eu vou ouvir. Então, essa é uma coisa, por isso que eu ri. A ideia dos materiais, né? Eu lembro de eu criança, eu não sei se eu fui privilegiada, então, nesse sentido, uma escola super tradicionalzona, tá, gente? Assim, não era uma coisa, olha, algo montessoriano, não era nada disso. A escola onde eu estudei tinha lá todos os algoritmos, as tabuadas e tudo mais. Mas eu me lembro da professora ir chamando a gente e a gente sentar diante de um ábaco que era na horizontal. E a gente fazia várias contas ali de, por exemplo, se eu queria fazer subtração, aí ao invés de eu queria fazer, sei lá, 30 menos 12, 30 menos 19. Então tira 20, mas devolve 1 porque você tirou demais. Então, assim, a gente fazia coisas nesse sentido. Isso eu lembro, de material. Isso anos 80, tá, gente? Eu nasci em 81. O material dourado e o Cruziné e os blocos lógicos, acho que os blocos lógicos eu tive também, mas era mais na educação infantil. Eu não estudei educação infantil nessa escola. Era uma escola bem fundo de quintal, perto de casa. Particular, mas aquela particular, pequenininha. A minha irmã é 7 anos mais nova. Então, na mesma escola, ela já teve acesso a material dourado. Na minha época não existia, não, gente. Pelo menos assim, com ampla divulgação, não tinha, não. Material dourado, barrinhas de Cruziné e outros materiais estruturados. É isso que eu quero dizer. E o ábaco continuava, e aí ela tinha isso também. O que me surpreendeu, né, dos anos iniciais? Primeiro, na hora que ele fez a pergunta, eu falei assim, meu Deus, mas eu sempre trabalhei com os anos iniciais. Não foi uma coisa igual os meninos estão descrevendo, de não estar nos anos iniciais e fazer a formação e depois começar a trabalhar. Eu formei com 17 anos e comecei a trabalhar com anos iniciais. E fiquei até agora. Mas o que eu acho que o que mais me surpreendeu, que não era algo tão incentivado lá nessa escola que eu estudei, é exatamente escutar o estudante. Eu não tinha uma formação para isso. A gente fazia uma coisa diversa, a gente oferecia vários materiais, laboratórios muito maneiros, com tudo, mas escutar o que ele tem a pensar, não, gente. Era um negócio de eu vou ensinar, ele vai aprender. Eu vou ensinar, ele vai aprender. Embora no meu curso lá de formação de professores, eu tinha uma professora, meu Deus, como a gente odiava isso, mas foi ótimo. Ela fazia os relatórios nada, os planos de aula da gente, a gente preparava uma aula para dar, e a própria escola era como se fosse o CAP, sabe? Quem forma na UERJ não vai no CAP da UERJ. Então, a gente era dessa escola, a escola que eu estudei desde a primeira série, né? Que é o segundo ano hoje. Mentira, CA, que é o primeiro ano hoje. Aí, a gente dava aula para turmas. Pegava alguns alunos, não a turma inteira, mas pegava, sei lá, uns 18 dos 35, e a gente dava uma aula prática ali.
O plano de aula era assim: bom dia, espero que respondam bom dia. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí tinha a pergunta e espero que respondam não sei o quê. Isso era um martírio. Entretanto, eu acho que foi a primeira vez que eu fui tão bem preparada para eu preciso ter uma intencionalidade na minha condução. Porque o que eu estou esperando que eles vão responder? E aí eles não respondiam em algumas vezes, né? E não tinha Aí ela falava assim: não tem problema. Aí que você vai ver se você sabe dar aula, porque você vai precisar fazer outros encaminhamentos na hora para tentar levar para aquela resposta que você estava esperando. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive um pouco contato com a escuta do aluno. Essa coisa de você estar ali preparando a sua aula, entendendo o que você quer fazer. Mas escutar mesmo e permitir que ele faça de um modo diferente e ficar aproveitando daqui, dali, de lá, isso não veio na minha formação nem de normal. Isso veio mesmo da prática, entender, escutar, e formação continuada. Então, isso me surpreendeu um pouco. Outra coisa, que era o que eu realmente queria falar da intencionalidade, como coordenadora, às vezes a aula é no segundo ano. A gente vai carimbar os sólidos geométricos. Tem os sólidos geométricos de madeira e a gente carimba, tá? Para poder trabalhar face. Aí, para esse grupo de segundo ano, o que eu costumo fazer? Pego os sólidos em acrílico maiores e dou aquela aula para elas. Poliedro, o que é face, o que é aresta, o polígono que aparece, não sei o quê, sabe? Naquela face que foi carimbada, porque é isso que o André, não sei se eu estou me apropriando de maneira equivocada, mas acho que é um pouco isso que o André estava falando, de estudar para entender o que você está fazendo. Porque assim, a formação rapidinha ali, de, sei lá, 40 minutos com elas, não é o que elas precisam trabalhar, esperar que as crianças respondam, como dizia minha professora. Não é o que você espera que eles respondam. Você está ali carimbando para trabalhar face. Para deixar bem delimitado que face não é fazer o contorno, sabe? Pegar o negócio, botar no papel e fazer o contorno. Quando você está fazendo o contorno daquela figura, você está marcando as arestas daquela face que estava encostada no papel. Então, assim, a gente carimba a face. Aí, no terceiro ano, já trabalha o vértice, a aresta, porque a face foi trabalhada no segundo. E aí são os 3 elementos e começa a brincar com eles. Depois vai ampliando e abstraindo um pouco mais. Mas para elas entenderem essa intenção toda, que vai chegar lá depois, que vai expandir e abstrair e colocar que é N mais 1 para calcular o número de arestas, vértices, faces. Primeiro precisa entender o que está acontecendo ali. Aí elas ficam desesperadas. Meu Deus, eu vou ter que perguntar de poliedro para eles? Eu vou ter que falar isso? Se você quiser. E eles não vão se assustar, porque, afinal de contas, eles sabem o nome de todos os Pokémons, inclusive com as suas evoluções. Isso não vai assustar eles. Mas se você não precisa cobrar isso deles e querer que eles digam tudo aplicado, certinho. Mas, de fato, precisa ter uma formação direitinho aí. Então, quando a gente está lá nos anos iniciais, a gente não está só carimbando face, sabe? E fazendo bonitinho para sair um triangulinho. A gente tem uma intencionalidade ali no pós. Quem mais? Eu só ia comentar que eu nunca dei aula para os anos iniciais, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu percebi quando eu fui dar aula no 6º ano, assim, né? Porque o 6º ano tem essa piadinha, né, eterna quem pega uma turma de 6º ano consegue qualquer coisa na vida, essas coisas, né? E, cara, dar aula para o 6º ano, para mim, era uma terapia, assim, porque é muito legal. Eu acho que alguém aqui já comentou isso, né? Você vê que eles são curiosos. E no 6º ano ainda tem um resquício disso, né? Que vai se perdendo na adolescência.
O sétimo, o oitavo ano já começa a ficar complicado, assim, aquele que você chega em sala e fala assim, hoje nós vamos ver um filme. Ah, não, filme, que é o modo reclamar de qualquer coisa, né? Mas no sexto ano é muito legal, assim, se você propõe uma coisa diferente, eles topam. Então, assim, eu acho que os anos iniciais tem um pouco disso, assim, né? Eles são curiosos. E isso eu acho muito legal, assim, é algo que me chama atenção, assim, eu não achava que fosse tanto, né? Então, meu comentário em relação a essa pergunta é esse, assim. Eu acho que eles são muito curiosos e assim, são aulas que você consegue fazer coisas diferentes, vendo os alunos muito empolgados, assim. E é isso, e muitas vezes é tanta empolgação que tu não consegue nem... São 10 crianças te perguntando, mas eu posso fazer essa coisa? É meio desesperador, mas é muito legal. Eu tô com vontade de falar 1000 coisas, mas eu vou, assim, respeitar o silêncio, porque eu aprendi numa outra aula, de outro lugar, que a gente tem que saber trabalhar o silêncio. Kathleen, quer falar? Consegue abrir o microfone? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Eu sou transferida, e aí eu cursei licenciatura de matemática no Instituto Federal, e aí lá cheguei a cursar a disciplina de didática, e aí lá, não sei como funciona a didática na UFRJ, mas didática no Instituto Federal, a gente tinha que dar aula para a própria turma e também a professora trazia alguns alunos, só que a didática lá era totalmente voltada à experiência que a gente tinha que dar para o aluno, né? Então, era muito parecido com as falas que vocês tiveram. Era uma coisa totalmente voltada o que os alunos iam... A professora, inclusive, fazia perguntas que ela já tinha em mente que os alunos poderiam fazer no meio da aula. Era uma coisa mais... Não é uma questão, tipo, humanizada, mas era uma experiência que eu acho que todo mundo que passa pela licenciatura deveria ter. Inclusive, muitos colegas de turma não gostavam dessa disciplina, porque a maioria só queria a parte de cálculo e só, mas não gostava da disciplina de didática, porque focava muito no conhecimento entre o aluno, o professor, e como a gente tem que agir em sala, em como a gente tem que abraçar aquele aluno e nas dificuldades, e assim, foi uma disciplina que eu amei muito fazer. Eu gostei bastante. Também queria só apontar que vocês estavam falando sobre o sexto ano. Eu, recentemente, trabalhei numa coordenação de uma escola particular. E aí, quando os professores faltavam, como eu trabalhava na coordenação na parte pedagógica, eu que fazia substituição. E aí eu tive experiências de trabalhar com todos os anos, do sexto até o ensino médio. E o sexto ano foi o mais tranquilo de trabalhar. Só que o sétimo é o pior ano de se trabalhar para mim. De todos os anos, de ensino médio, sexto ano, para mim, o pior para trabalhar é o sétimo ano. É super... Nossa, é horrível. Eles estão assim, numa pior fase. Agora, o sexto ano, que todo mundo diz que é horrível, para mim foi maravilhoso. Era isso que eu tinha para compartilhar. André Novaes concorda que o pior é o sétimo? Cara, eu tinha uma teoria... Depende, assim, por exemplo, escola particular, eu achava o pior ano o nono. Porque no município, o nono ano, eles estão galgando ir para uma outra escola. Então, assim, rola uma certa... Cara, preciso me ligar aqui, né? Mas o nono ano de escola particular, vou te falar, era um negócio, assim, insuportável para mim. Agora, isso que ela falou do sétimo ano é verdade, assim. Eu acho, assim, eles eram uma turma de 40 alunos, tá? 40 alunos dentro de uma sala. Era particular, mas era lotado. Isso é muito ruim. Mas Porque eu acho que tem muito a ver com a adolescência mesmo, que eu conheço são essas, gente. Não indifere se é particular pública. 45, 47, eu nunca dei aula nos anos finais com menos de 45 na turma.
Entendeu? Foi pra mim. Só Não, pro no segundo. município eu dei aula com menos, assim, 30, 35 no máximo. Não. Eu município, saí, eu acho eu que- saí eu não simplesmente sei- repensando nas escolas se que eu tava, queria né? mesmo dar aula. Eu pensei, meu Deus, será que eu quero mesmo dar aula? Porque o 7º ano, eles simplesmente eles não querem saber de nada. Eu fico, ai, será que eu quero dar mesmo aula? Aí eu vou pro ensino médio, eu sento, converso, dou aula. Aí eles são mais tranquilos. O 6º, então, nem se fala. Mas o 7º... Mas eu acho que o não 7º tem quero. muito a ver com essa questão. Eu acho que A o 7º tem Juliana muito a tá ver com essa questão da concordando também. adolescência. Quando eles A começam a Juliana entrar na também concorda. adolescência, eu acho que é esse momento do 7º ano, entendeu? Então, acho que tem muito a ver com isso. E na matemática, é o ano mais difícil, porque é quando começa a abstrair, equação, número negativo. Então, assim, eu acho essa transição do 6º para o 7º a mais traumatizante para o professor, né? Porque tu tem uma turma no 6º, quando tu vai para o 7º, parece que tu pergunta assim, o que aconteceu com vocês nas férias, pessoal? Porque, assim, tem uma diferença muito grande mesmo, né? E aí depois eu acho que eles se acostumam também, né, com todo esse processo e vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas eu concordo que o 7º é um pouco caótico. Verdade, verdade. Quem mais, Lá, pessoal? quando, Quer quando eu falar? entrei lá na escola, eu trabalhava sempre com quarto e quinto, por causa da matemática. Eu entrei num momento em que ninguém queria pegar quarto e quinto. Agora o momento tem um monte de gente da matemática no meu campus, um monte. Ninguém quer pegar primeiro ano. Aí é o outro lado. Então, assim, quando eu entrei lá, eu trabalhava sempre com quarto e quinto anos, fora, e os grandes. E aí, quando eu entrei para cá, é que eu comecei a pegar séries com crianças menores. Fui para o segundo, depois fui para o terceiro, depois peguei primeiro só com matemática, e só agora... Aí eu entrei para a coordenação. Aí, na coordenação, gente, você substitui o professor todo dia. Então, você pega todo mundo de tudo quanto é ano e substituindo tudo quanto é área. A gente agora parou de substituir as áreas específicas, artes, música, educação física, a gente brigou por não substituir, até porque a gente não estava mais aguentando. Então, assim, essas a gente não está substituindo, não. Mas aí eu comecei a trabalhar com os menores também. E os maiores, olha, realmente cansa muito esses anos que vocês estão falando, assim, do 7º ao 9º. Eu já tive, no município, eu peguei um 9º ano, cara, que me marcou negativamente, não foi bom, não. Eles não estavam galgando escola nenhuma, eles estavam galgando só... Nossa, não vou fazer muito comentário, não, que eu estou com medo de ser bem desagradável. Foi, assim, aquela turma que marca... Infelizmente, a gente tem uma turma, né, que marca a gente, assim, pá. Porque até agredida fisicamente eu fui, entendeu? Assim, furtada, agredida de passar, brincando com os colegas, mas quando chegou perto de mim, deu um socão no meu braço, fiquei roxa. Fui falar com a diretora falou, será que você não foi agredido em casa, não? E aí você está dizendo que foi na escola, mas você está vivendo violência doméstica? Então, assim, aquela turma foi Infelizmente, eu passei por um 9º ano que não foi legal, mas foi uma turma, os outros eram maneiros, entendeu? Mas era realmente do 7º, o 9º eles já estão mais calmos. O 7º, eu preciso concordar que é muito hormônio ali, e a gente precisa de muita tranquilidade para conduzir, cara. Prefiro o primeiro ano, com todos os tia. Prefiro. Quem mais quer perguntar ou comentar alguma coisa? Gente, eu queria fazer um comentário, na verdade, uma pergunta mesmo, né? É o seguinte, eu fui dar uma olhada nos currículos dos cursos de pedagogia, né, da UERJ, e, se não me engano, olhei da UFRJ e de alguma outra universidade. Porque a minha filha mais velha quer fazer pedagogia. E aí eu tive uma curiosidade de saber o que se estuda de matemática num curso de pedagogia. Nos cursos, eu só encontrei uma disciplina de educação matemática. Inclusive, abri a ementa, parece que se discute
sobre teorias de aprendizagem matemática, modelagem, enfim, até decolonialidade, rola um pouco de tudo. Eu queria saber o seguinte, vocês conhecem gente formada em matemática que dá aula em curso de pedagogia na formação de professores? Vocês sabem como é que... Vocês concordam com esse currículo? Acham que deveria ter mais? Andrezito. Ah, sim. Você acha que deveria ter mais matemática no curso de formação de professores? Porque, se não me engano, num curso por exemplo, de educação matemática, não se discute matemática, né? E aí, não sei também se professores que se formam em pedagogia têm um certo conhecimento, digamos, técnico em matemática para ensino. Olha, eu concordo que precisa ter mais oportunidades de matemática, sim, para ensinar matemática. Mas eu vou te contar que eu fiz matemática e eu também não fui preparada para dar aula de matemática. A gente tinha matemática, entendeu? E era o cálculo, a álgebra, não sei o que, não sei o que lá. Agora, como que vai ensinar? Eu tive também uma disciplina que era educação matemática ou algo nesse sentido. E vou situar no tempo, tá? 99 a 2005 foi o que eu fiz a graduação. Então, já faz bastante tempo. Isso pode ter mudado bastante, tá? Mas o que eu quero dizer é, o camarada que se forma em matemática, isso não garante que ele vai se sair melhor para, bom, pelo menos nos anos iniciais, né? Que é a formação que a sua menina vai ter em pedagogia. Não significa que ele vai ter uma capacidade melhor ou formação melhor para ensinar do que a sua filha vai ter na pedagogia, entendeu? Comparando naquela época, a gente não tinha cadeiras na matemática para isso, não sei nem se tem. Estou sequiosa por saber, igual a você, para ver se essa grade mudou atualmente para garantir um pouco mais. Agora é Kathleen, depois André Novaes, depois André Regis. Eu só queria pegar um ponto que vocês falaram, que isso na antiga faculdade que eu fazia, uma coisa que eu estava até conversando com o Roberto, que trabalha na secretaria, que se chama de Bob, o Instituto Federal, ele trabalha muito na questão da área pedagógica enquanto matemática, porque a gente tem muitas disciplinas na licenciatura de matemática que é voltada justamente na área de formação de professor. Então, eu cursei de 21 disciplinas e acho que mais da metade foram disciplinas voltadas para formação de professores. Então, assim, quando eu vim para o UFRJ, eu senti uma diferença totalmente, assim, foi uma diferença enorme na grade curricular, porque, assim, tinha muita diferença. E aí também eu tive debates numa matéria que eu estou cursando, que é a de evolução, que a gente estava falando sobre a didática de professores e tudo mais, e aí eu falei justamente disso, que lá no Instituto Federal a gente tinha muita disciplina que trabalha nessa formação de professores, e que, assim, disso eu não tinha o que reclamar. Lá eles trabalhavam bastante nisso. E, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu acho que, independente tipo, eu tinha 3 cálculos lá, cálculo 1, 2 e 3, mas, assim, eu tinha didática, eu tinha história da educação, eu tinha psicologia da educação, só que não só isso. Eu tinha uma matéria específica só para trabalhar a BNCC, tinha várias matérias, assim, mais de 2 ou 3 matérias por semestre que só trabalhava a educação. Então, assim, eu sinto muita falta na minha grade sobre isso, sabe? E aí ele estava até falando que a UFRJ ia reformular e tudo mais, mas enfim, ele só queria frisar isso. Porque vocês falaram aí, eu
peguei esse ponto. André, deixa eu só comentar a fala da Catherine, que eu concordo, eu também sinto falta disso na nossa grade, tá? Assim, mas isso, uma coisa que a Catherine veio do Instituto Federal da Paraíba, né? Assim, mas eu sempre digo que os institutos federais estão em vantagem em relação à universidade nos currículos de licenciatura, porque na universidade a gente encontra muito mais obstáculos para mudar esse currículo, né? Assim, porque dentro da universidade tem muitos professores que não entendem o que é uma licenciatura, né? Então, para a gente convencer as pessoas para conseguir aprovar, botar essas disciplinas, que eles acham isso mesmo, que a análise tem que ter só matemática, como a Lucila estava criticando agora, né? Assim, então, para a gente convencer que uma disciplina de ensino de matemática ou de história da educação é importante para a formação de professores, todo um trabalho, né? Assim, agora a gente conseguiu, o currículo novo já foi aprovado, e isso a gente está lutando nisso aqui dentro da UFRJ há mais de 10 anos, se eu não me engano, para aprovar esse currículo e nunca... Então, agora foi aprovado já dentro do Instituto de Matemática, que é o obstáculo maior, e ele está nas outras instâncias, ele está seguindo. A gente conseguiu fazer com que o novo currículo fosse aprovado no Instituto de Matemática, né? Assim, e agora ele está seguindo a tramitação. A gente está correndo para ver se a turma do ano que vem já entra com esse currículo novo, que tem muito mais disciplinas, como a Catherine falou. Mais de O 20 Roberto anos, né? disse justamente isso. Ele, inclusive, queria que Não, eu mais fosse justamente disciplina. para isso. Que ele queria que eu fosse para esse currículo novo. E aí ele falou que, justamente o que o senhor disse, ele falou que foi um assunto da matéria de evolução, que os professores eles não estavam querendo que mudasse porque eles não se importam, assim, eles estavam relutando, queriam mais cálculo, mais isso. É muito complicado, né? Divergências. Não, eles não entendem que a formação de um professor de matemática não é a formação de um matemático. Eles acham que você, sendo um matemático, você está habilitado para dar aula na educação básica. Isso. A gente debate muito isso em educação. O que eu falei, Vitor, não é mais anos, não. O que eu falei é que já faz mais ou menos 20 anos que você tenta isso. Então, tá vendo? É porque eu já estou velho, estou perdendo a noção do tempo. Pois é, mas eu fiz umas contas aqui, porque eu entrei no mestrado em 2006, primeira turma. E já rolava você isso. Já falava isso, entendeu? Pois é. E só para me desculpar aí, no IFRJ, eu falei que eu não tive como aluna, tá? Mas quando eu dava aula no IFRJ 2009, aí a gente teve, sim, a gente lecionava lá e tinha fundamentos da matemática, eu acho, o nome era esse, que a gente estudava os textos, tá? Os teóricos, as vertentes, apresentar um pouco de teoria para eles, né? Referencial teórico. E a matemática na sala de aula 1, 2 e 3. Isso que eu lembro assim de cabeça, porque foram as que eu lecionei. Então agora é André Novaes, depois André Regis. Queria comentar que o Adriano perguntou, né? Então, uma questão que eu acho muito boa, né? Que até tem a ver com a importância que eu dou a ter disciplinas, o debate sobre a matemática nos anos iniciais, é justamente porque, assim, vamos colocar mais disciplinas em pedagogia. Eu sou a favor, assim, dado aquela nuvem de palavras que eu mostrei para vocês, assim, a gente pode reparar que, de fato, é um trauma para a maioria das alunas de pedagogia, a matemática. Muitas alunas de pedagogia escolhem pedagogia porque elas se rotulam como de humanas, logo vou fugir da matemática. E aí, é comum lá na FEBEF, por exemplo, nós temos 2 matérias lá na FEBEF, de pedagogia, que a gente chama de TAI, né? Que é Tendências Atuais do Ensino de Matemática. Tem 2. E é comum elas deixarem para o final. Tipo assim, elas vão fugindo da matéria. A matéria, eu acho que é 5º e 6º período. Elas vão fugindo, e aí é comum elas pedirem para fazer concomitante no 8º período delas, para se formar. Então, tem estatística, mas saiu no novo currículo, Bruno.
tinha estatística também, currículo antigo, e agora saiu. Então, a gente só tem 2 disciplinas lá. Então, assim, é a questão do quem forma o formador, né? Tipo assim, eu sou um formador agora. Como eu fui formado? Então, tipo assim, eu não vi isso na minha formação inicial, assim, nem tangenciei. E, assim, eu me formei de uma forma meio autodidata, pesquisando, etc., conversando, trocando, né? Mas eu sinto falta disso, assim, eu acho que é um lugar que se perdeu, assim, eu acho que, por exemplo, os cursos normais de antigamente, a Karen fala muito isso, né, que ela aprendeu muito de matemática no curso normal dela, né? E eu acho que isso já está esvaziado, assim, né, essa questão de pensar o ensino de matemática nos anos iniciais, eu não vejo isso em lugar nenhum, né? Então tem esse problema, o Adriano. Mas, assim, eu acho que, de fato, tinha que ter mais. Porque, assim, são pessoas que, na sua maioria, elas têm muita insegurança com a disciplina em si, né? Então, eu acredito que na pedagogia tinha que ter mais. Em relação a essa questão que a Kathleen levantou, né? A gente tem a sorte lá na FEBEF de ter um currículo que o Vitor que desenhou inicialmente. Eu acho que foi em 2002, né, Vitor? 2000, sei lá, 3. Que, por exemplo, os alunos... Por aí, né? Eles tinham 6 práticas de ensino, né? Agora isso diminuiu para 5, né? Que a gente tirou do primeiro período, porque a gente estava vendo que no primeiro período não estava funcionando tão bem, né? Os alunos que entravam, então a gente tirou e também teve que dar mais espaço para alguma outra coisa, que eu não sei, essa mudança foi antes de eu entrar. Mas a gente tem 5 práticas de ensino, por exemplo, lá, e eu acho que isso faz muita diferença, assim, que são momentos que a gente pede para os alunos pensarem em materiais, pensarem em planos de aula, para eles apresentarem as aulas que eles pensaram para a turma, né? E isso eu não tive na minha formação inicial, né? Eu fiz isso no CAP, né? Mas, assim, fiz uma regência no CAP ali, sei lá, apresentei uma aula e foi isso. Quem não ia para o CAP, nem isso tinha, né? Então, eu acredito que... E aí tem muito a ver com a questão também da idade do curso, né, Vitor? Eu acho que quanto mais velho é o curso, mais engessado ele fica. Então, por exemplo, o FRJ, o UERJ Maracanã, essas universidades mais antigas, eu acho que tem uma resistência maior e também tem uma dificuldade maior em trocar esse currículo, né? Porque acaba virando uma tradição. Mas você vai tirar cálculo 3... E aí é engraçado, porque o cara que está dando aula de cálculo 3 não está nem aí se o cara é de licenciatura, se é de engenharia ou se é de, sei lá, biomedicina. Ele dá a mesma aula para qualquer curso. Tipo, é uma parada de louco, né? Tipo assim, exatamente, ele não dá um curso de cálculo. Beleza, eu acho que é importante que tenha análise na formação de licenciando. Tá, mas a análise não tem que ser a mesma do bacharel, né? E assim, a gente fica nessa briga... E nessas coisas de louco, assim, né? Que as pessoas defendem porque falam assim, não, mas quando eu me formei, eu fiz isso. O argumento da pessoa é esse. É tipo assim, eu sou um bom professor, quando eu me formei, eu fiz isso, então não precisa mudar nada. E muitas vezes essa premissa nem é verdadeira, né? O cara nem é um bom professor. Mas eu acho que é isso, Adriano. Não sei se te respondi, mas queria comentar isso. Acho que sim. Legal a resposta de vocês. Obrigado. André, Só a gente já está bem no final, depois eu quero comentar umas coisas. Vai lá, André. Não, só bem breve mesmo, só para trazer, não sei se o Vitor lembra, mas o curso de pedagogia da UFRJ, ao longo do ano, acho que foi 2016 e 2017, a gente se debruçou para pensar como que a matemática poderia ser inserida na reforma curricular, né? E aí eu acho que tem algumas coisas importantes que eu sempre gosto de marcar, que a Faculdade de Educação da UFRJ, para repensar o currículo da pedagogia, chamou o Instituto de Matemática. O CAP foi totalmente invisibilizado e esquecido, como é até hoje pela Faculdade de Educação da UFRJ. Só que ainda bem que no Instituto de Matemática tem o Vitor e a Tereza que pensaram assim, olha... Tereza assim, não, Tereza da Faculdade de Educação.
Ela não é do Instituto de Matemática? Não, ela é da Faculdade de Educação. Sério? A Ana Então, peraí. Tereza, essa? Ah, Ana Ana Tereza? Tereza, é. Era de educação. Gente, É, enfim, tá. Janete. Enfim, e aí chamaram a gente do CAP para pensar junto com eles esse espaço, esse novo currículo, né? Enfim, isso é um ponto, mas aí isso foi lá em 2016, 2017, mas até hoje o curso de pedagogia da UFRJ possui apenas uma disciplina que trata sobre a matemática nos anos iniciais, né? Eu tô fazendo uma pesquisa junto com o meu bolsista de iniciação científica. No Rio de Janeiro, a gente tem um total de 55 cursos de pedagogia. Desses 55 cursos, 19 são presenciais e 36 são à distância, né? E a gente está fazendo uma análise da grade curricular desses cursos, em que a sua maioria, exatamente, é isso, é uma disciplina. A FEBEF é uma das poucas que você tem essa oferta de 2 disciplinas da matemática nos anos iniciais, né? Então, acho que isso já diz muito, né? Esses dados são só considerando as instituições públicas no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz pedagogia na PUC, em decorrência do ProUni, fui bolsista ProUni. Depois que eu saí da graduação, não lembro se eu já tinha feito um mestrado, enfim, a pessoa lá que dava a disciplina era um engenheiro, que dava a didática da matemática. Então, isso já diz muito também, né? Porque, assim, também dentro das faculdades de educação, dos cursos, quem é que vai dar didática da matemática? Vai sempre sendo empurrado e, às vezes, chamam pessoas. Hoje já é uma outra estrutura na PUC-Rio. Enfim, já me chamaram para dar essa disciplina, só que na PUC-Rio, como eu sou na UFRJ-DE, na PUC-Rio eu não posso trabalhar, porque lá eles só aceitam com CLT, né? Enfim, mas para pensar que é um dos desafios esse pensar também nessa formação inicial, né? E aí o que eu hoje tenho uma atuação na formação inicial, mas é no Instituto Superior de Educação, para saber, e atuo mais nos cursos de formação continuada mesmo, tentando trazer esse repensar a prática matemática nos anos iniciais. Beleza. Valeu, André. Quem mais quer falar? Mais alguém, pessoal? Então, a gente já está bem no finalzinho, assim, queria agradecer nossos convidados e convidada. Acho que foi muito bacana o debate. Eu queria só, para encerrar, fazer 2 comentários, assim, eu ia fazer um só, mas já que o André Novaes falou sobre isso, vou falar uma coisa que não tem a ver diretamente com o tema dessa aula, mas eu acho que é importante para as pessoas jovens saberem, assim, que é o seguinte, como o André falou, eu fiz o projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática da FEBEF, né, que é a UERJ de Caxias, onde o André hoje é professor, André Novaes. Isso foi em 2001, se não me engano, tem 23 anos. E, na época, eu escrevi como justificativa no projeto pedagógico, como justificativa por que era importante abrir o curso de licenciatura em matemática em Caxias, né? Um argumento foi que seria o único curso de licenciatura em matemática em universidade pública da Baixada Fluminense. Assim, e hoje tem vários, né? Assim, hoje no IFRJ foram abertos outros, e então, só para as pessoas saberem, assim, como a expansão geográfica do ensino público do Brasil é uma política recente, né? Assim, até relativamente pouco tempo atrás, só existiam, assim, instituições
ensino superior públicas de tamanho significativo nas capitais. Existiam pouquíssimas no interior, né? Assim, no Rio tinha rural, que é muito mais assim. De forma geral, no Brasil, existiam pouquíssimas instituições de ensino superior no interior. Isso ainda é mais dramático em outros estados, são muito maiores que o Rio de Janeiro, né? Imagina um estado como Mato Grosso, por exemplo, só ter universidades na capital. E até uns 20 e poucos anos atrás era mais ou menos assim. Isso faz uma diferença dramática para quem mora fora da capital, né? É a diferença entre poder e não poder seguir para o ensino superior, né? Enfim, então só aproveitando a fala do André, eu me lembrei disso e acho importante registrar, tá? Mas, enfim, para encerrar, outra coisa que eu queria falar, que era o que eu ia falar antes, que é o seguinte, eu acho que é importante com essa nossa debate de hoje, vocês que serão futuros professores e professores entender que em educação não existe, isso não é problema meu, tá? Que foi uma coisa que apareceu bastante na fala dos nossos convidados, né? Tanto no que diz respeito ao que supostamente o aluno deveria ter aprendido nos anos anteriores, que às vezes tem esse argumento fundamental 2, o aluno não sabe isso, não é problema meu, né? E esse argumento também é muito recorrente, que vocês devem saber na universidade, né? O análogo a isso, né? O aluno entra na universidade sem saber um conteúdo supostamente do ensino médio, alguns professores falam, dane-se, isso não é problema meu, né? É uma fala que existe aqui, algumas que estão aqui já devem ter ouvido, beleza? Então, não existe, o trabalho de professor é ensinar para aquela pessoa que está ali, sem julgar se aquela pessoa deveria ou não ter determinado perfil para estar naquele lugar, né? Assim. Então, não pode existir, isso não é problema meu. Também no que se refere a questões que seriam supostamente externas à matemática, né? Assim. Então, isso tem a ver com uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, que em educação tudo é política, né? Assim. Então, às vezes tem uma fala que é assim, matemática é uma ciência exata, então não deve lidar com determinadas questões sociais, por exemplo. Isso é totalmente equivocado e nos anos iniciais isso se torna mais evidente. Você não tem como isolar uma aula, porque ela é uma aula de matemática, de questões que os alunos trazem para dentro da aula, por exemplo. Isso é problema seu, sim. Outra coisa, como eu estou ficando velho, tem aquelas frases de efeito que eu repito sempre, né? Assim, então, outra delas que eu acho que é muito importante, vocês estão se formando para ser professoras e professores de matemática, mas antes de ser professor de matemática, a gente é professor, né? Então, nesse papel, não existe, isso não é problema meu. Acho que isso ficou muito evidente no nosso debate de hoje, assim. Então, pessoal, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa. Nossos convidados, alguma outra coisa para... Eu quero agradecer só pela oportunidade, porque foram poucos os convites que eu já soube assim, de pessoas que chamam a gente para falar dos anos iniciais. Uhum. Pouca gente tem esse tipo de valorização, sabe? Então, assim, agradeço sempre, cada vez que você convida e que convida outras pessoas até, sabe? Que bom. Tem mais gente pensando sobre isso. Que bom. Tem gente ouvindo a gente, dando valor, porque geralmente é a coisa do jogar, mas como que fulano não sabe isso? Como que você não ensinou isso? Como, sabe? É sempre a culpabilização de tudo, né? Um vai culpando o outro. Então, eu agradecer a oportunidade mesmo de falar para os colegas, de como uma pessoa, né, que se formou em matemática, poder falar que os anos iniciais, sim,
são uma base importantíssima e que a educação infantil antes disso também. Então, muito obrigada mesmo. Valeu, eu que agradeço, gente. Foi muito bacana. Valeu, pessoal. Então é isso. Boa noite. Espero que tenham Valeu, curtido. pessoal. E até semana que vem. E Tchau, até tchau. Obrigado. aí. Valeu, gente. Pessoal, tchau. Boa noite, bom descanso. Boa Beijo. noite. Até mais. Tchau, gente. Boa noite.